Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Então, o tema que a gente conversou, vai conversar hoje, é sobre a coragem da fé. Esse tema está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 13, 14, 15 e 16. Então, aqui começa falando daquele trecho que está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, em que Jesus estava preparando, como a gente viu, pesquisando aqui no Novo Testamento, Mateus fala que era no momento que Jesus estava preparando os discípulos para eles saírem a trabalho, para eles irem fazer aquelas... que ele colocou... Ele fala ali, que ele deu aos discípulos, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo mal. E daí ele faz uma série de recomendações, e entre essas recomendações, ele fala, ele explica para eles, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, ele fala da importância de que eles falassem em nome de Jesus, em nome de Deus mesmo. Que eles não trouxessem a mensagem de Deus que Jesus havia passado para eles, e que eles falassem, que estavam dizendo que eles eram representantes, que eram discípulos de Jesus, para não renegar aquilo que eles eram. E porque aqueles, claro que é uma forma assim mais, não que ele fosse renegar realmente, não que ele fosse nos abandonar aqueles que deixassem de reconhecê-lo, mas que a dificuldade do reencontro seria bem maior. Então, compreendendo agora, a gente vê que quando nós assumimos realmente que estamos que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, que estamos buscando seguir seus passos e transmitir a sua mensagem, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Jesus. E se nós negarmos que o nosso conhecimento, se a gente não quiser assumir a nossa crença, a nossa fé, nós estamos nos afastando dele. Não é que ele não vai nos reconhecer, é que nós nos afastamos. Então, aí tem outro trecho de Lucas, que se refere às mesmas palavras, E Kardec comenta aqui, que a coragem de assumir uma posição é difícil. Você está num lugar onde todas as pessoas pensam de uma forma e a gente pensa diferente, é difícil, muitas vezes, assumir aquela posição. Porque está todo mundo indo para lá, a gente indo para cá, fica um tanto complicado. Mas aí que vai a questão da força de vontade e da coragem de assumir aquilo que a gente acredita. Por exemplo, aquela coisa, quando está com várias pessoas estão fazendo alguma coisa errada. Aquela coisa de adolescente, por exemplo. O adolescente, que a gente dá orientação, procura orientar os nossos filhos. Aquela turma de adolescente, está todo mundo fumando. Ele precisa fumar também? Não precisa, ele pode querer. E muitas vezes o adolescente acaba fumando para fazer parte da turma. Se ele tiver a certeza dos males do cigarro, então, ele vai dizer que não quer, mesmo que façam gracinha com ele vai dizer que não quer, ponto final. Bebida alcoólica, a mesma coisa que também. E às vezes o adolescente cede para poder continuar fazendo parte da turma. Ele não tem, ainda não desenvolveu aquela coragem de assumir. Porque para um adulto que tenha a consciência, que já tenha aquilo dentro, se a pessoa fala, não vai beber, não bebo. Por quê?
ai, a religião não permite, né? Já começa a gracinha, quando não desanda para outras brincadeiras mais desagradáveis, né? Mas se a pessoa tem a certeza absoluta, né, do que ela pensa, ela não vai mudar de ideia só para fazer parte da turma. Porque, inclusive, ela acaba ganhando respeito, né? As pessoas percebem, poxa, a pessoa tem um posicionamento e isso não muda, ela é uma pessoa agradável, uma pessoa alegre, só que ela não quer beber, assim, nesse exemplo, né, que a gente está dando. Porque só o fato dela não beber vai alterar aquela alegria que ela transmite, o companheirismo que ela tem com os amigos ali, tudo. Não vai. Então, as pessoas acabam cansando, né, de pegar no pé e deixam. Mas aí é a necessidade de ter a coragem para expressar a opinião. E dentro desse contexto da coragem, a gente vê historicamente, né, quantas vezes foi necessário, no que se refere ao Espiritismo, quantas vezes foi necessário que as pessoas tivessem coragem realmente para assumir que eram espíritas, né, que acreditavam naquilo, porque estavam indo totalmente contra a maré. Então, a gente pegando historicamente, né, os homens das cavernas, tá, eles precisavam ter coragem, né, e tinha coisas que eles não sabiam de onde que vinha, né, aquelas coisas, tá vindo a chuva, tá vindo o trovão, tá tendo raio, de onde que vem isso? Era algo que eles sabiam que eles não podiam produzir, então alguém superior fazia aquilo. Então, e eles esperavam, então, né, que aquele ser que fazia aquela chuva, que fazia o raio, o trovão, que eles pudessem agradar aquele ser, né? Então se dirigiam, tinham medo, né, daquelas projeções, daquelas coisas, mas eles assumiam, tinham uma coragem de ir rezar para o Deus Trovão, para o Deus Chuva, para todas essas coisas, para mostrar a fé que eles tinham de que eles não seriam prejudicados. Mas era uma fé que era mais baseada no medo, né? Eles tinham medo dos raios, dos trovões e tudo mais. Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos, ele reafirmou a necessidade de ter medo de Deus, né? De temer a Deus. O Deus de Moisés era um Deus que devia ser temido, né? Porque senão ele se vingava. Ele trazia, ou seja, era um Deus que foi criado a imagem e a semelhança do homem, né? Porque foi colocado como aquele Deus que castigava. E se a gente for pensar em Deus, né? Deus é bom, né? Como que Deus iria castigar, iria exigir provas de fé que fossem contra a forma de pensar, a forma de agir, né, das pessoas, né? Então, tanto que a gente vê, né, que o Deus dos 10 mandamentos, né, que são válidos até hoje, né, mas o Deus que trouxe esses 10 mandamentos através de Moisés, né, que Moisés apresentou, é um Deus que manda, né, ele só manda. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Né? Então, é tudo coisa que realmente não se deve fazer, né? Não matar, não roubar. Mas ele não abre um espaço para uma conversa, né? É só não e fim, né? Então, é um Deus impositivo e que tinha que ser obedecido. Que ele começa já no primeiro lá, eu sou o Senhor teu Deus, que fiz isso, aquilo, outro lá, né? Então, me respeita, né? Me respeita e me tema, né? Então, era nesse sentido. A fé ainda era revestida de medo, né? Porque as pessoas podiam não fazer coisas por ter medo das consequências do que Deus ia fazer. Aí chega Jesus. Jesus traz para nós aquele Deus que é Pai, aquele Deus que ouve, aquele Deus que quer o nosso bem. E até ele compara, né? Se vós que sois maus, não dariam uma pedra a um filho que tem fome, né? Como que pode esperar que Deus vai fazer uma coisa semelhante, né? Uma coisa pior que essa, vai castigar? E vai. É um Deus de amor.
E quando chegou a doutrina espírita, né, então com os esclarecimentos que ela foi trazendo, né, explicando todas as palavras de Jesus que ele falou sem dar mínimos detalhes, até porque na época as pessoas que viviam naquela época, provavelmente nós mesmos encarnados, né, ainda não tinham condição de entender. Como é que ele ia falar lá, né, do perispírito, de energia? A pessoa não estava preparada para entender. Né? Por isso que Jesus contava parábolas, né? Que através das parábolas ele podia contar aquela história que na época eles entendiam e atualmente a gente consegue ver muito mais coisas além daquela historinha, né? Porque aquela mensagem não se perdeu, né? Ela aumentou. Na época ele tinha que contar aquelas parábolas falando do semeador, falando dos reis, porque era o que eles conheciam. Né? Não adiantava eles falar de coisas que não fizessem parte ali da vivência das pessoas da época. É como assim, quando a gente vai trabalhar, né, com crianças, por exemplo. Uma criança que nunca foi para a praia, né, digamos. Se a gente for falar do mar, das ondas do mar, a criança vai ficar olhando para a gente e não vai saber absolutamente nada. Se a gente vai numa praia pequenininha, assim, bem afastada, né? E a gente vai falar para as crianças lá a respeito dos arranha-céus e das coisas, a criança também vai ficar olhando o que é isso, não vai entender as referências, né? Uma criança que nunca tenha visto animais, né, não entende o conceito, né? Por exemplo, que o leite vem da vaca, né? Tem até uma situação que uma escolinha, ela levou as crianças para visitar uma chácara, né? Daí foram mostrar para as crianças tomarem o leite tirado na hora, né? Uma menininha lá saiu correndo, chorando, que não queria leite de bicho, ela queria leite de caixinha, né? Leite de bicho de jeito nenhum, né? O que é isso, né? Então, as coisas que estão dentro até para explicar para ela que era tirada de lá e depois ia para a caixinha, foi uma novela. Mas então, quando veio o Espiritismo, que veio trazendo mais explicações, né? E veio trazendo a questão da razão, né? Da gente, que a Kardec coloca ali, né? Que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, não é acreditar por acreditar. Não é dizer porque eu falei que isso é assim, que tem que acreditar e vai ser assim. Não, tem que pensar. Se de repente falar uma coisa sem pé nem cabeça, tem que raciocinar. Peraí, isso aí não está certo. Né? Então vamos ver qual que é o correto. Né? A doutrina veio justamente para mostrar que Deus nos deu a inteligência para a gente usar essa inteligência para raciocinar, para a gente entender. Então a fé que se adquire já não é mais aquela fé porque alguém disse. Né? Não é aquela, porque a fé que se tem, aquela fé cega, que não raciocina, que não pensa em nada, por qualquer coisa ela pode mudar, ela pode acabar, ela pode, assim como aquela fé foi colocada, ela pode ser tirada da mesma forma. Agora, quando a gente raciocina a respeito dos ensinamentos de Jesus, a gente vê que tudo faz sentido, é tudo uma argolinha ligadinha na outra, tá tudo certinho, tudo forma uma corrente completa. Né? Então, já a começar, né, o raciocínio, né? Por que acreditar em Deus? Quem que prova que Deus existe? Quem de nós que consegue fazer as coisas da natureza? A gente conhece alguém que consiga? Uma planta a gente pode plantar, pode botar semente ali, molhar, tudo, mas quem faz crescer é a mecânica de Deus, que fez o mundo tão perfeito, tão cheio de leis naturais, que as coisas acontecem de acordo com ele. Não precisa ele lá pôr a mão para fazer nascer, né? Mas ele estabeleceu já toda a estrutura para que quando a gente coloca a semente
na terra, né? E molha, aduba, sei lá, né? Como cuida ali, aquela semente vai se transformar numa árvore, numa planta. O nosso organismo, é uma máquina perfeita. Quem que teria capacidade para criar, né, essa máquina perfeita que é o nosso corpo? Né? Tudo funciona direitinho, né? A gente não precisa falar, eu vou dar um passo, eu tenho que levantar a perna, esticar ela para frente, vou dobrar. A gente faz muito rápido, né? Aquilo já e qualquer coisa assim que a gente vai fazer é tudo dentro dessa lógica que Deus criou. O universo, se a gente pensar no universo, né? Os planetas todos, a gente estuda lá no sistema solar, né? Que está o Sol ali na frente e aqueles planetas todos em volta. Para pensar assim, né? Na beleza e na forma como foi colocado, para que eles tenham, cada planeta tem a sua trajetória e não bate um no outro. Então, são tantas coisas assim que só um ser superior poderia realizar tudo isso. É somente um ser superior. Mesmo o homem mais inteligente do mundo não teria condições de criar algo semelhante. Então, não tem jeito, eu tenho que acreditar em Deus mesmo. Pode dar o nome que quiser, né? Tem pessoas que têm, né? E essa crença em Deus é uma coisa inata, né? Todos os povos, desde a pré-história, sempre acreditaram naquele ser superior. Só que era assim, né? Era pelo medo e agora pela compreensão realmente de que ele existe. E quando a gente vai entendendo todos esses detalhes, a fé vai crescendo dentro de nós. Tanto que a gente não pode dar a fé para outra pessoa. É só a própria pessoa que pode desenvolver a fé. A gente pode ajudar, a gente pode mostrar, explicar, né? Mas se ela não se convencer, ela não vai criar aquela fé. É ela própria que tem que analisar, pensar e se convencer realmente para que ela possa ter aquela fé inabalável, aquela que pode acontecer, aconteça o que acontecer, pode acontecer tragédias, pode acontecer dramas, pode acontecer o que acontecer na vida, que ela não vai perder a fé. Ela não vai deixar de acreditar que tudo tem um motivo, né? Que Deus nos coloca a nossa vida de tal forma que nós só vamos chegar nós vamos evoluir de qualquer forma, né? Seja fazendo birra, seja e demorando mais, seja aceitando as coisas de boa, aceitando de boa, que a gente vai mais rápido. O objetivo maior, quando Deus nos criou, né, simples, ignorantes, assim, ainda tendo tudo para aprender, não sabendo nada ainda, mas com o germe da perfeição dentro de nós. Então ele já tinha como objetivo que nós evoluíssemos, nos tornássemos perfeitos e felizes. Então a felicidade plena, verdadeira, né, aquela felicidade sem jaça, que nós não conhecemos aqui na Terra, né? Aqui a gente tem momentos de felicidade, a gente pode se sentir feliz intimamente, mas a gente ao mesmo tempo está vendo outras coisas que não são felizes, né? Dentro da nossa Terra, do nosso mundo. Mas chegará um ponto em que nós teremos essa felicidade completa, né? Agora a gente tem esses momentos de felicidade para a gente saber o que é felicidade. E querer chegar o quanto antes a essa evolução que vai nos trazer essa felicidade. Então, ao longo da história, nós temos muitos casos de pessoas que tiveram, que demonstraram a coragem da sua fé. Tem aquele momento em que Jesus estava andando, né, e de repente ele pergunta, né, quem me tocou? Aí os discípulos falam,
Você está sendo espremido por todo que é lado, está cercado de gente, todo mundo se encostando, né? E pergunta quem que eu tocou, todas as pessoas que estão por aí. Ele disse, não, alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. Aí uma mulher, né, se apresenta e fala, né, que ela tinha certeza de que ele podia curá-la, mas que ela não tinha como chegar até ele. Então ela segurou na roupa dele, esperando que ela fosse curada, e foi. Que ela tinha um fluxo sanguíneo que há muitos anos, né, e uma hemorragia direto, e no momento em que ela segurou a roupa de Jesus com a força da fé, né, ela sarou, ela foi curada, parou aquele problema que ela tinha. E Jesus sentiu, mesmo não tendo visto, ele sentiu que a energia dele, né, tinha sido utilizada para alguém. E, então, essa mulher, tinha muita fé, mas ela precisou ter coragem de chegar lá, segurar a roupa de Jesus e depois, no momento em que ele pergunta, se apresentar, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer, a hora que ela falou, né, que foi ela. Ela não sabia o que ele ia dizer, ela sabia o que tinha acontecido com ela. Mas o que os outros iam dizer, né? Então, Jesus fala, né? Então, a fé te salvou. Então, ali foi necessário, né, que ela tivesse aquela coragem para tomar atitude, não ficar esperando que houvesse uma oportunidade, né, dela conversar com Jesus, porque estava tanta gente em volta dele que ela não estava se sentindo como chegar a falar com ele, né? Então colocou a fé ali. Com Jesus também, né, tem aquela outra situação do centurião, né, em que o centurião, que era aquele chefe dos soldados, né, uma centúria de 100 soldados, né? Então ele chegou e falou para Jesus que o seu servo estava doente. Então Jesus falou, então eu vou até a sua casa. E o centurião fala, não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas eu tenho vários homens à minha disposição e quando eu preciso deles, eu digo, vai até lá, faz isso, vai até lá, faz aquilo. E eu sei que o Senhor também tem os seus anjos que podem, se o Senhor quiser, podem pedir para que eles cheguem até lá, até que eles vão até a minha casa e curem o meu servo. Então, aí Jesus falou, né, que não tinha visto dentro do povo de Israel, né, dentro daquelas pessoas, dos hebreus ali que eram conterrâneos dele, nunca tinha visto uma fé tão grande como a desse homem. Porque ele, mesmo sendo romano, ele tinha tanta fé que ele sabia que Jesus podia curar à distância. Então, foi a coragem dele chegar ali para falar. A gente sabe também, né, que durante o período, logo o início, né, do cristianismo, começou a ter muitas perseguições, né? Então, a maioria quase todos os discípulos de Jesus, né, com exceção de João, todos os outros foram mortos, né? Foram sacrificados, e todas as pessoas, né, que os seguiam sempre estavam correndo risco de serem levados lá para os leões, levados para as fogueiras, né? E no livro Ave Cristo conta a história do Rufo. Quem já leu Ave Cristo, talvez lembre, né, do Rufo, que o Rufo era um escravo. E o dono lá da propriedade onde ele trabalhava, ele queria extirpar, ele queria que não tivesse nenhum cristão lá na casa dele. Então ele prepara um altar do deus Deméter, se não me engano, e fala que todos têm que passar ali e fazer o voto de adoração àquela deusa. Havia vários escravos que já haviam se tornado cristãos, mas
tiveram medo. Tiveram medo do que aconteceria com eles e com as famílias deles. E aí foram primeiro todos os empregados, toda a família, depois todos os empregados, depois todos os servos, todos os escravos. E o Rufo, o chefe que mandava nos escravos, né, ele sabia que o Rufo era de opinião, né? Então deixou ele por último, porque pensou, bom, que se alguém vai preparar, vai dar o trabalho aqui, vai ser o Rufo. E vão passando todos os outros, vão passando, alguns com lágrimas nos olhos, né? Mas fazem o voto para Deméter e vão embora. Né? São liberados. Quando chega o Rufo, ele não olha para a deusa, ele olha para o céu e fala, né, que ele obedecia às leis, obedecia ao Senhor, devia obediência ao Senhor, né, aquele que era o proprietário, né, mas que ele não reconhecia a deusa, porque ele era cristão. Pronto, e foi formou aquela situação, né, que todo mundo, e agora o que vai acontecer? E tentam fazer ele mudar de ideia, ele não muda, eles fazem chicoteiam ele não muda. Como já que ele não muda mesmo, então o proprietário, né, o Tarcísio, ele resolve então que vai dar o castigo máximo. E ele ele tinha uma esposa e 2 filhinhas, e ele chama uma pessoa para comprar, oferece, né, as 3 para vender para ela, que ele não queria ficar nem com a família dele ali. A mulher não tinha falado que era cristã, mas ele não queria que ficasse ali nenhum deles. Então apareceu um senhor lá e comprou as 3. Aí então ele ele manda amarrar o Rufo em 2 cavalos, um de cada lado. Mas antes que terminasse, antes que acontecesse o que iria acontecer, o cara que comprou a filha dele falou: posso dar uma palavrinha com o condenado? E ele dizer umas verdades para ele? Daí outro, tá, pode ir, né? Pode se divertir lá. Ele chega lá e fala no ouvido do Rufo: sua mulher e suas filhas vão ser muito bem tratadas, eu também sou cristão. Então, aí o Rufo vê que todo aquele esforço que ele fez, porque ele tinha a preocupação com as filhas, com a esposa, né? Mas ele não ficaria bem com ele mesmo se ele não tivesse a coragem de assumir que ele era cristão. Então, depois que ele estava amarrado, né, mandaram um cavalinho para cada lado, eles botaram para cada lado, a gente imagina o que aconteceu. Mas ele morreu tranquilo, morreu em paz, porque ele assumiu, né, teve a coragem de manter até a crença, até o fim, e Jesus, através do comprador, da família dele, ia continuar amparando. Ele não deixou as filhas desamparadas, né? As filhas e a esposa desamparadas. Então, em todas as histórias que a gente vê dos cristãos, quando eles eram presos, eles iam cantando para a arena, né? Que deixava o pessoal indignado, né? Os outros lá, louco da vida, né? Porque eles iam soltar aqueles leões que fazia dias que estavam sem comer, né? E soltavam eles lá, e eles iam cantando músicas de louvor a Deus. E só paravam de cantar a hora que acontecia, né? Mas eles eram recebidos ali, né? Contam Emmanuel conta, né, no livro, né, que eles eram recebidos na hora que estava acontecendo ali. Muitas vezes eles já eram desligados do corpo antes
da consumação, né? E eles eram recebidos por todos aqueles que tinham antecedido. Muitas vezes o próprio Jesus vinha junto ali, recebê-los, né? E a coragem que eles tinham era essa coragem da fé, né? Que eles tinham tanta certeza de que eles iriam ser felizes do outro lado, né? Que por estarem por ser pela causa do mestre, que eles iam tranquilos, né? E assim, tem a Joana de Cusa, né? Quando ela que ela conviveu com Jesus, né? E quando ela foi presa, né? Foi levada para a morte, o soldado perguntou para ela, né? Mas esse teu Cristo só te ensina a morrer? E ela respondeu, não, ele me ensina também a perdoar a você que está aqui me fazendo passar essa situação. Então, morreu perdoando os seus algozes, né? Também pela coragem da fé. E dentro do Espiritismo, nós temos algum exemplo? Muitos. Nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo de Bezerra de Menezes. No início, lá no século passado, quando foi feito, logo depois que foi proclamada a República, dentro da Constituição, o Espiritismo era proibido. Era proibido por lei. Mas o Espiritismo estava crescendo. Eles fecharam várias casas, vários centros foram fechados, abriam de novo, continuava seguindo. E nessa situação, né, de correr o risco de ser preso e tudo mais, Bezerra de Menezes, na época ele era um médico conhecido, bem conceituado, ele era político também, e ele fez um discurso diante de 2.000 pessoas, 1800 e qualquer coisa, né? 1800 de bolinha, eu não lembro exatamente o ano, mas como ele morreu em 1900, foi antes de 1800 e alguma coisa. Ele se declarou espírita diante de 2.000 pessoas. Se a gente analisar agora, né, a gente fala na internet, né, a gente fala na internet, o mundo inteiro pode escutar a gente falando que é espírita. Mas naquele momento, mas agora é livre, né? Agora nós podemos, não existe mais essa perseguição. Existe ainda um certo preconceito de algumas pessoas, né? Mas ninguém vai preso por ser espírita, que era o que acontecia, né? Naquela época. E o fato, né, de ele ter se declarado alto e bom som, e sendo ele uma pessoa muito bem conceituada, ajudou também para que outras pessoas, os outros espíritas, não fossem tão amolados, né, deixaram que continuassem seguindo. Então, assim, né, quando se faz, às vezes uma pessoa toma uma atitude corajosa e beneficia, né, muitas pessoas. Tem a Maíse Braga, que é uma pessoa lá de Brasília, que faz palestras, né? Eu assisto bastante palestra dela pelo YouTube. Então, ela conta, né, que a comunhão espírita lá era o pessoal, a polícia ia fechar, no começo do século XX, a polícia ia lá para fechar o centro e queria saber quem que é esse tal de Bezerra de Menezes, quem é esse tal de os espíritos, né? Eles queriam saber achando que era uma das pessoas que estavam ali. Então era aquela complicação, né, para conseguir, né, as autorizações. Mas aí a perseverança e a coragem mantiveram durante todo esse tempo, né, que as pessoas pudessem crescer a fé, né, que o Espiritismo pudesse ser divulgado, como atualmente, né, a gente se divulga para o mundo todo, né, a gente faz
Por exemplo, grupos de estudo, que a gente, durante a pandemia ali, né, começou a fazer grupos de estudos online, né, tem a participação, pessoas lá da Europa participavam juntos, né. Alguns continuam participando. Grupos de estudo aqui de Joinville, o pessoal da Hungria, tinha um rapaz lá na Hungria, tem o pessoal de Portugal, de Itália, dos Estados Unidos. Né? Então, pessoas estão assistindo, né, divulgando a doutrina para o mundo todo. Então, e para encerrar, eu quero ler para vocês, do Baú de Casos, uma poesia do Cornélio Pires, psicografia do Chico Xavier, que se chama Problema de Fé. Você nos pede notícia, caro Juca Sumaré, sobre a maneira precisa com que hoje vejo a fé. É uma questão complicada, junto à qual você me encosta. No entanto, a boa vontade tem sempre alguma resposta. De uma vida para outra, não é como você pensa. Fé naquilo que imagino mostra pouca diferença. Depois da morte, meu caro, a ideia de cada qual, assunto de confiança, pertence à vida mental. A fé completa, a meu ver, mas se parece uma estrela, e a pessoa luta muito até que possa obtê-la. A confiança é um tesouro que se ajunta devagar. O espírito vai sofrendo e aprendendo a confiar. Sobretudo antes do berço, pedindo reencarnação, é que muita gente boa vai de lição em lição. Muito amigo diz ter fé, suplica luta violenta, nasce, cresce, entra na prova, diz depois que não aguenta. Você recorda Altalino? Fazia votos de fé. Vendo a casa em sofrimento, o coitado deu no pé. Antônio afirmava sempre ser crente de força e raça. Abandonado por Joana, projetou-se na cachaça. Tintina orava solene, mas vendo a morte do Meira, quebrou a imagem da santa que trazia a cabeceira. Era médium valorosa, Dona Nicota de Andrade. Notando o esposo doente, largou a mediunidade. Outro médium de importância era que em Cota do Coentro, vendo o pai acidentado, o rapaz fugiu do centro. Dizia ter fé gigante, nosso irmão Délio da Luz. Entrando na viuvez, nada mais quis com Jesus. Vendo um filho em provação, a médium Cora Farias abandonou a sessão xingando todos os guias. De prova em prova, na estrada, na evolução que se ajeita, um dia teremos todos a fé sublime e perfeita. Mas por enquanto, meu caro, Deus, que é o Pai do sumo bem, ampara cada pessoa conforme a fé que se tem. Muito obrigada. Muita paz a todos.